Muita gente dizendo que o Denilson Show jogou mais bola do que o Vinícius Júnior. O Denilson foi um grande jogador, mas ele não atingiu o patamar do Vinícius Júnior. O Vinícius está muito acima do Denilson. Ah, o Denilson é campeão do mundo com a seleção brasileira. É verdade. Na Europa, o time que ele mais se destacou foi o Real Betis. No Brasil, ele jogou muito no São Paulo quando ele surgiu, quando ele começou. Mas o Vinícius está em outro patamar, cara. Vinícius, ele decidiu coisas enormes, como 2 Champions League, fazendo gol de título no Real Madrid. Real Madrid. O Denilson não passou perto do Real Madrid, pô. Quantos títulos já tem Vinícius Júnior no Real Madrid? Já tem mais de 15. E então, assim, é o seguinte, segundo a lógica do próprio João Guilherme, então a gente pode dizer que Vinícius Júnior é maior do que o próprio Zico, o maior ídolo do Flamengo. Será que ele vai ter coragem de dizer que Vinícius Júnior é maior do que Zico porque ele jogou no Real Madrid e pelos títulos que ele ganhou no Real Madrid? Sendo que quando o Zico foi para a Europa, ele jogou na Udinese. Jogou quantas temporadas? Uma ou duas temporadas na Udinese. E quantos títulos ele ganhou na Udinese? Então pode-se dizer que Vinícius Júnior é maior do que Zico? Claro que não, né, gente? A gente tem que ver que são épocas diferentes, contextos diferentes. Naquela época, principalmente na época de Zico era só podia um jogador estrangeiro por equipe. E sendo que um jogador holandês que jogava no campeonato italiano, qualquer jogador europeu que jogasse na Itália, francês, enfim, era considerado estrangeiro, não é igual é hoje. Na época do Denilson Show, Denilson acho que subiu lá nos anos 90, já tinha aumentado para 4 estrangeiros. Depois muda, tem uma transição ali nos anos 90, mas no começo eram 4 jogadores estrangeiros por equipe. É, aqui no Brasil ainda não tinha se criado a Lei Pelé. A Lei Pelé só vai ser criado, a lei, para quem não sabe, é a Lei do Passe Livre. Só foi ser criado ali para o início dos anos 2000, ali na virada do século. Se eu não me engano, não sei se 2000 ou 2001, mas foi mais ou menos nessa época que surgiu a lei Pelé, aqui no Brasil, que era a Lei do Passe Livre. Ou seja, não saía tanto jogador brasileiro, era exportava, o Brasil não exportava tanto jogador como se exporta hoje. E quando um jogador saía, é porque ele era muito talentoso, era um jogador diferenciado. Para vocês terem uma ideia, o Bebeto, que foi um cracaço de bola, fez dupla com o Romário na Copa de 94, quando ele saiu do futebol brasileiro para jogar na Europa, ele já tinha mais de 25 anos, ele foi jogar no La Corunha. Pela lógica de João Guilherme, Vinícius Júnior deve ser melhor do que Bebeto também, né? Aliás, é melhor do que Bebeto, é melhor do que Djalminha, é melhor do que Miller, Careca. E é engraçado esses caras. Essa é a teoria do Bruno Formiga. Eles só pegam números, mas não fazem a comparação do contexto da época. O mundo, aliás, o mundo mudou, né? Hoje com a globalização, com a informação que nós temos hoje. Eu lembro até que tem uma matéria do Denilson, quando ele vai para o Betis, ele fala que, não sei se foi o empresário dele, alguém chega para ele e fala, você vai jogar no Real Betis. Aí ele fala, é Real é bom, então ele foi para o Real Betis. Mas, assim, eu acho que se Vinícius Júnior jogasse nos anos 90 no Flamengo, até no Flamengo, para ele subir para o profissional era bem difícil, a concorrência era muito grande. Aliás, o futebol brasileiro vivia uma época e tinha muitos jogadores talentosos. Até na base a concorrência era muito maior. Então é isso que eu tenho para dizer. Eu acho muito fácil fazer esse tipo de comparação olhando só números e não fazer a contextualização de épocas, que são épocas diferentes. O feito de Denilson na época de jogar na Espanha, de jogar no Betis, não que Vinícius Júnior não tenha seu mérito, claro que tem, né? Mas não pode se diminuir o que Denilson fez. Para a época que ele jogou, isso foi muito. A concorrência era muito difícil do jogador sair da base do time dele e depois para ser vendido para a Europa. E para a seleção brasileira era muito pior ainda. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Meu nome é Thiago Hipólito e esse é o canal dos Cruzados. Curtam, comentem e compartilhem. Obrigado e até o próximo vídeo.